Então você vai me ajudar a glorificar, porque senão eu fico aqui, eu grito, quanto mais a igreja faz silêncio, mais eu grito. Entendeu? Aí o pessoal lá da internet reclama. Mas tá gritando muito. Eu falei, porque o povo tá gritando pouco. Eu gosto de interagir. Pode levar esse nome aí para você, carência emocional. Eu gosto das pessoas participando junto comigo aqui, senão eu fico triste. Abre comigo a tua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 6. Fica a banda toda aqui comigo, deixa eles lá beber uma água e no banheiro, depois sobe todo mundo, por favor. Que hoje eu não vim para ministrar. Eu vim aqui hoje para entregar. Tem uma diferença, sabe? Quando você ministra sobre algo que você conhece. Quando você entrega, é sobre algo que você possui. Quando você ministra sobre a vida de alguém, você está ministrando sobre algo que você conhece. Você pode ter adquirido uma informação, você pode ter lido, você pode ter escutado e está passando adiante. Mas quando você entrega uma mensagem, é porque antes ela passou por você e ela está saindo de você. Hoje eu não vim para ministrar sobre a tua vida e sobre essa igreja, mas eu vim para entregar algo. O meu espírito nessa tarde ficou inquieto durante um período ali, eu tentando preparar a mensagem e algumas informações chegavam, me tiravam do lugar do quarto e eu falei, Senhor, me ajuda aqui porque eu vou ter que preparar essa mensagem, sabe, caminhando e chorando, vamos lá. Só que eu sei que Deus tem algo para mudar as nossas vidas aqui nessa noite. Porque se eu te contar o dia que tivemos hoje, você vai falar, como vocês estão conseguindo? Não era para cancelar o culto, não? Humanamente era. Mas como que eu vim entregar? Não parte da minha alma, vem do Espírito. A alma pode estar chorando, mas o Espírito ele está pronto, amém? Então vamos lá, olha o que a palavra do Senhor diz. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 6 ao 14. É para quem gosta de Bíblia, então você fica ligado para você não dormir. E se você está sentado do lado de alguém, você está vendo alguém pestanejando, você dá uma cutucada, uma cotovelada aí e fala, vai pegar um café na recepção. Que a gente ama, porque a linguagem de amor hoje é café, né? Porque o negócio está custando tudo, livremente. Vamos lá. Disse-lhe, pois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Eu tenho um negócio com o Jordão, né? Eu gosto do Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eles foram juntos para onde? Para o Jordão, porque era para onde Deus tinha enviado Elias. E foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então olha o que a mensagem está dizendo. Os profetas estavam indo, Elias e Eliseu. Deus mandou Elias para a margem do Jordão. Elias olha para todos os seus discípulos de profetas e diz assim, fiquem aqui. Eliseu fala, pode todo mundo ficar, eu não fico. Então certo, quando o Senhor vive, eu vou com você. Eles seguem viagem então e os outros 50 discípulos ficam de longe, mantendo uma certa distância, analisando o que eles estão fazendo à beira do Rio Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque, por herança, com porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, eu gosto do todavia, presta atenção nisso. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho.
O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, Eliseu levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram, um para o outro lado, e Eliseu passou. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra aí? Sou suspeita, né? Eu sou completamente apaixonada, apavorada, enlouquecida com a história de Eliseu. O texto ele é muito autoexplicativo, mas hoje, como eu disse que eu vim entregar, a mensagem que eu quero extrair com você desse texto é: a promessa é para quem fica. Pergunta para alguém: você possui promessa? Pergunta aí: você tem promessa? Então fica no lugar da promessa. Elias recebeu uma mensagem da parte do Senhor para ser enviado à margem do Rio Jordão. Quem recebeu a mensagem? Fala comigo. Quem? Elias que recebeu. Eliseu se mete na mensagem que Elias recebeu. De forma espiritual ou não, vamos trazer aqui para a terra. Eliseu pegou o bonde na promessa e na palavra que Elias havia recebido. O Senhor chega para Elias e fala: vai à margem do Rio Jordão. Elias olha para todos os seus discípulos. E aqui é importante para você entender que até no meio de discípulo há separação. Porque ele olha para todos os discípulos e dá uma mesma ordem: fiquem aqui, até que eu vá ao Jordão. Mas Eliseu não é um discípulo qualquer. Eliseu é um discípulo que é seguidor. Tem gente que é discípulo, que é o quê? Quer aprender com você. Mas tem gente que é Eliseu, quer viver com você. O discípulo, ele quer extrair de você algo. O seguidor, ele quer viver com você algo. Entende? Aí Elias olha para todos os seus discípulos e diz: vou dividir aqui agora. O que eu preciso viver com Deus, vocês não vão. Fiquem, aguardem. Eliseu se levanta e fala: não aceito. Então, certo, quando o Senhor vive a tua alma, eu vou contigo, eu não te solto, eu não te largo. E nessa noite, eu quero falar sobre um lugar de promessas que são vividos, mas que pouco eu vejo sendo pregados na igreja. Talvez por medo de alguns pregadores, ou por medo de alguns pastores de como vão ser julgados. Mas pouco se fala sobre fidelidade, pouco se fala sobre lealdade. E nessa noite aqui eu estou para te dizer que tem coisas que só os leais vão viver. O que é lealdade? Lealdade é quem fica. Lealdade é quem tem a opção de ir ou permanecer, mas quer estar junto de quem o inspira. Todos ali eram discípulos, mas tem algo no coração de Eliseu que o difere. É a lealdade que ele carrega. Porque foi dada a mesma opção para Eliseu, foi dada para os mesmos 50 discípulos, mas os 50 ficam. Eliseu diz: eu vou. Só que é essa lealdade, essa fidelidade de Eliseu que faz ele receber o que os 50 não receberam. Estava de repente disponível para todos, mas olha como eu vou te provar que a condição de viver promessa é para quem é leal. Porque quando Eliseu olha para Elias e decide caminhar até o Jordão com
Elias, os dois param na margem do Jordão. E o que acontece na margem do Jordão? Elias pega o seu manto, enrola ele, bate nas águas. E então as águas se separam e os dois caminham a seco. Aqui já tem uma diferença. Os 50 estão numa margem de distância, vendo agora o que Eliseu está vivendo, porque decidiu ser leal a Elias. Só que tem gente, eu tenho certeza que no meio dos 50 vai se levantar para dizer: olha o que Eliseu está vivendo. Ou vai dizer: qual a necessidade de seguir Elias agora, se ele mandou todo mundo ficar? Você já ouviu esse discurso de separação de pessoas onde todo mundo é discípulo, mas tem um que é julgado como puxa-saco? Me desculpa a expressão. Alguém que olha: nossa, mas é puxa-saco, né, de ciclano? Ou está fazendo de alguma coisa, está usando de alguma coisa para ser influente. Não. É porque essa pessoa, ela entendeu que tem coisas na vida dela que serão destravadas, é justamente pela lealdade de decidir partir junto para a missão, por mais difícil que ela seja, quando você tinha a opção de continuar e ficar. Porque Eliseu, ele não foi obrigado a ir, ele tinha a opção de ficar, mas ele decidiu ir. E quando ele decide ir, ele começa a viver então coisas que os 50 não estão vivendo. E que coisas são essas? Começa com ele visualizando o Jordão sendo separado ao meio, e agora ele vê o milagre acontecendo. Mas quem é leal, quem é fiel, não só vê o milagre acontecendo, vai ter que pisar no milagre que está acontecendo. Porque os 50 viram também, de longe, mas viram. Mas a lealdade, a fidelidade de Eliseu levou ele a pisar com os pés a seco também, aonde Elias estava pisando. Os 50 agora não pisaram, eles visualizaram, mas não adentraram. Aí ele vê, ele pisa, e porque ele vê, ele pisa, Elias olha para ele e faz uma pergunta: o que queres de mim? O que você quer? Me pede, antes de eu partir. A lealdade e a fidelidade de Eliseu faz ele ter o direito de pedir e de conquistar algo que os 50 que viram não conquistaram. Elias olha para os 51 e diz: podem ficar. Mas ele não olha para os 51 e pergunta: o que vocês querem? Ele olha para quem foi. Ele olha para quem estava do lado dele. Ele olha para quem teve a opção de deixá-lo, mas ainda assim perseverou e continuou com ele. Eliseu, pela lealdade, pelo coração, ele ganha o direito do céu parar para ele e perguntar: o que você quer? Eu sei, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu te perguntar quantas mensagens você já ouviu sobre a traição de Judas, você vai me dizer que muitas. Se eu te perguntar, por exemplo, quantas mensagens você já ouviu sobre a negação de Pedro, eu acho que você vai me dizer muitas. Mas se eu te perguntar quantas pregações você já ouviu sobre João capítulo 19, quando João diz que só ele ficou aos pés da cruz, talvez você me diga: não tantas. Sabe por quê? Lealdade e fidelidade não dá ibope. Lealdade e fidelidade não coloca holofote. Lealdade e fidelidade não chama atenção. Lealdade e fidelidade não atrai ego. Lealdade e fidelidade é algo que só vive quem vive aos pés do Senhor. Se eu for te perguntar quais os benefícios de ser leal e fiel, talvez você tenha dificuldade de pontuar, mas ainda assim você escolhe ser, porque lealdade e fidelidade não diz sobre os benefícios de que recebe, mas diz sobre o que você possui dentro. Quando você olha para a história de Eliseu, você vê uma história de lealdade, você vê uma história de fidelidade, você vê uma história de companheirismo, você vê uma história de admiração, de alguém que não só quer sugar de Elias, mas de alguém que quer viver como Elias.
E eu olho para Eliseu e eu vejo um espírito parecido em João. Pedro caminhou com Jesus. Judas caminhou com Jesus. Mas todos eles em algum momento o deixaram. João, porém, decidiu ficar. E quando ele fica, ele vai ouvir do Senhor: Maria, eis aí o teu filho. João ganha uma mãe no meio da crucificação. Porque os leais nunca perdem. Podem estar perdendo no material, mas no espiritual está sempre ganhando. Jesus, no meio daquele cenário de entrega, ele para tudo, pensa aqui comigo. E ele olha João aos pés da cruz, ele olha Maria, ele olha Madalena, mas ele fala: João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Jesus, no momento da cruz, pela lealdade e fidelidade de João, ele insere uma maternidade. Ele coloca uma referência. Ele acaba com a orfandade de João. Ele diz: João, eu estou indo, mas eu estou te deixando uma mãe. Até na cruz, a lealdade provoca Jesus a fazer algo. Porque enquanto a lealdade para muitos é um caso à parte, de opcional, para quem serve ao Senhor entender o que você ganha quando você é leal. E o que Eliseu ganhou? Eliseu ganhou vendo o milagre. Eliseu ganhou pisando no milagre. Eliseu ganhou o direito da pergunta: o que você quer? Aí Eliseu responde. E sabe o que Eliseu responde? Ele não responde: eu quero uma casa. Eu não quero a tua roupa. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias olha para Eliseu e diz: coisa difícil você me pediu. Dura coisa me pediste. Todavia. Aí ele continua dizendo: todavia, é difícil, mas não impossível. Porque os leais experimentam do que é difícil, mas do que não é impossível. Preste atenção. Ele olha para Eliseu e fala: é difícil o que você está me pedindo. Dura coisa você está me pedindo. Todavia, se você estiver comigo, quando eu for levado, você vai receber o que você está me pedindo. Mas se assim não acontecer, ou seja, se você não estiver ao meu lado, quando a morte chegar, quando eu for levado, você não tem porção dobrada. Agora Elias está olhando para Eliseu e dizendo: a condição de você receber o que você quer é manter o teu coração em lealdade comigo. Você está entendendo isso? Elias está colocando uma condição para Eliseu receber o que é espiritual. Embora Elias seja um homem, você entende que ele é uma voz profética para aquele tempo, ou seja, ele carrega uma mensagem divina. Ele carrega o Espírito que provém de Deus. Elias agora vai olhar para Eliseu e dizer: o que você está me pedindo é porção dobrada do Espírito de Deus que eu possuo. Ou seja, dura coisa é o que você me pede, porque não cabe a Elias dar aquilo ou não. Mas Elias é profeta e Elias pode dizer algo para Eliseu baseado nos princípios que ele conhece de como o céu trabalha. Ele vai dizer: pera lá, se baseado na lealdade você está experimentando coisa que os 50 não estão experimentando, então eu vou dizer algo para você. Se você permanecer sendo leal, se você permanecer ao meu lado, se você estiver junto a mim, quando eu for tomado, o que você me pediu, por mais difícil que seja, e que não esteja na minha capacidade de te entregar, eu estou te dizendo que o céu vai te encarregar de entregar. Porque a lealdade, ela destrava coisas difíceis e impossíveis para a terra, mas que o céu libera quando ele encontra um coração fiel e leal. Então na terra, eu posso estar perdendo para o homem, mas no céu existe uma bênção que está sendo destravada porque eu escolhi ser leal. Olha a pergunta, gente.
O que você quer? A resposta, a porção dobrada do teu espírito. Elias devolve. É difícil demais esse pedido. Mas se você ficar. Aqui o se você ficar não é carência de Elias. O se você ficar é se o teu coração não mudar. Olha o que Elias está fazendo com Eliseu. Ele está dizendo o seguinte, ele está colocando à prova o coração de Eliseu. Ele está falando, a tua lealdade me acompanhou até aqui. Mas agora se eu disser que o que você está me pedindo te será entregue, o teu coração muda, então você não recebe. Tem alguém entendendo isso aqui? Ele vai falar, dura coisa me pediste, porque ele está colocando um bloqueio agora no coração de Eliseu. Ele está testando o coração de Eliseu. Ele está dizendo para Eliseu, se eu falar que você não vai receber, será que você fica? O teste da lealdade. O teste da fidelidade. E sabe o que a gente aprende com essa história? É que Eliseu fica. O coração de Eliseu não muda pelas propostas da terra. O coração de Eliseu não muda porque ele talvez deixaria de receber o que ele sonhava em ter. O coração dele permanece o mesmo. Diga para alguém, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Diga para alguém, cuide do seu coração. Mais do que te dá bênçãos, Deus quer o teu coração preservado. Eliseu recebe. E Eliseu recebe por quê? Porque ele estava lá. Ele estava lá. Ele não estava com os 50, embora tinha tido a opção de ser os 50. Ele escolheu ficar. E sabe o que é mais interessante? É que se você for pegar esse capítulo todo para ler, porque eu tentei enxugar para a gente ganhar tempo no texto, mas a minha vontade era ler o capítulo todo. Você vai ver que o tempo todo, no meio dos 50, dos discípulos, dos profetas, eles estão chegando para Eliseu dizendo assim, está sabendo que seu mestre vai morrer, né? Durante o capítulo todo, eles chegam para Eliseu e dizem assim, está sabendo, né? Que ele vai ser tomado. Sabe qual é a resposta de Eliseu? Sei. Mas não fala disso comigo. É porque Eliseu está dizendo assim, o que eu sei que vai acontecer não muda o fato de quem eu sou com ele. Não é porque eu sei que o Senhor vai levá-lo que eu vou deixá-lo antes da hora. Não é porque eu sei que ele vai embora que eu vou deixá-lo de forma precipitada. Eu sei, mas não conversa desse assunto comigo. O que Eliseu está se posicionando e dizendo é, se vocês já estão recuando, com medo do sofrimento de quem vai, eu vou continuar para experimentar até o final do que ele possui. Um carro cheio de fogo, cavalos cheios de fogo, o separa. O que separa Elias de Eliseu não são as falas dos discípulos. Não é o questionamento dos discípulos. Não é o medo de Eliseu de ficar abandonado. O que separa Elias de Eliseu é a carruagem de fogo com os cavaleiros de fogo. Porque aquilo que o céu separa, ele se torna responsável por cuidar. Diga para alguém, o que o céu separa, ele se torna responsável por cuidar. Mas é só o que o céu separa que Deus tem responsabilidade de cuidar. Não é a opinião do discípulo que separa. Não é o medo da alma abandonada de Eliseu que faz ele ir embora antes do tempo. É a carruagem de fogo e os cavaleiros que o passa no meio deles e o separam. Ele nunca mais o vê. Mas o que o céu separa, ele se encarrega de cuidar. Eliseu nunca mais o vê. Ele pega as suas vestes e rasga como um símbolo de luto. Estou sofrendo, perdi.
Mas as vestes de Elias caem. E entre permanecer com as suas vestes rasgadas e pegar as vestes de quem foi, ele pega as vestes de quem foi. Como alguém que diz: eu estou enlutado, as minhas vestes são rasgadas, mas as vestes dele estão comigo. Até depois que ele vai, ele é leal com o que fica de Elias. A gente precisa voltar a falar de aliança. A gente precisa voltar a falar de fidelidade. Embora isso não dê ibope, esse é um princípio do céu ainda. Coração leal, fiel. A aliança de Davi e Jonatas. Deus ainda usa alianças para realizar a vontade dele do céu aqui na terra. Ele pega o manto de Elias e o que ele faz, gente? Fico louca. Ele volta para o Rio Jordão. Ele volta para a margem do Jordão, para onde ele atravessou com Elias. Ele não tem mais Elias. Ele tem as suas vestes rasgadas e o manto de Elias com ele. Ele enrola o manto de Elias. Ele toca no Jordão. Assim como ele viu Elias fazendo, ele não usa um caminho diferente. Ele honra até o método que Elias usava. Ele enrola o manto. Ele toca o Jordão e as águas se separam. E ele passa. Ele passa. Assim como ele passou com Elias, agora ele passa com o manto de Elias. Quem está do outro lado? Os 50 discípulos. Muita coisa aconteceu na história, até o momento em que Elias convida todos a ficarem, até o momento que Elias é levado. Mas só quem vive a história é quem fica com Elias. Talvez você não esteja entendendo muito bem essa mensagem. Eu vou te contextualizar um pouco mais. Em Gênesis capítulo 24, no versículo 33, o servo de Abraão é enviado à terra da sua parentela para achar uma noiva para Isaac. Ele encontra Rebeca no poço. Quando ele encontra a Rebeca no poço, ele faz alguns testes, para entender se Rebeca de fato é a mulher que deveria casar com Isaac. Rebeca passa no teste. Então Rebeca leva aquele servo com os camelos, com tudo que ele tinha, dá de beber a ele, dá de beber aos animais, tira a sandália dos pés, lava os pés. E então Labão, Rebeca e sua mãe preparam uma longa mesa para ele e todos que estavam com ele comer. No versículo 33, o servo, diante de uma mesa posta, eu acredito que longos dias de caminhada tenham sido feitas naquela viagem. Calor escaldante do deserto, frio da noite, animais sendo puxados, também sendo alimentados. Uma viagem dessa levava muitas bagagens. Tinha que se levar água, tinha que se levar o suficiente para se abastecer,
a quanto tempo fosse durar a viagem. Ele estava cansado, certamente com fome. Labão prepara a mesa e fala: fica à vontade, coma tudo. Sabe o que o servo responde? Gênesis 24, 33. Eu não comerei nada enquanto eu não fizer o que eu vim fazer aqui. A lealdade do servo de Abraão faz ele compreender que mesmo que exista um desgaste físico, mesmo que exista uma fome humana, a lealdade dele é ao propósito. Eu não vou comer enquanto eu não fizer o que eu vi fazer aqui. A lealdade do servo de Abraão faz ele atender com seriedade o propósito. Por quê? O que ele foi fazer lá não foi escolher uma mulher. O que ele foi fazer lá foi escolher a linhagem do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para muitos, escolher uma mulher para Isaac se deitar. Para o servo de Abraão, escolher alguém que daria continuidade à linhagem do Deus de Abraão. Sabe por que hoje em dia somos pouco leais a pessoas? Porque focamos nas pessoas e não no propósito. Quando você entende a dimensão, a proporção do propósito, você deixa de dar voz ao que você acha ou pensa sobre alguém e a segue, porque o propósito é maior do que a tua fome momentânea. A carne tem cansaço, o estômago tem fome, mas o servo leal fala: não vim a passeio, não comerei enquanto eu não disser o que eu preciso dizer. Eu não comerei enquanto eu não falar, enquanto eu não fizer o que me trouxe até aqui. Ou seja, o propósito é maior do que a fome. O propósito é maior do que o meu cansaço físico. O propósito é o que me sustenta. O que me sustenta não é a fome momentânea. O que me sustenta não é o que a minha carne sente. O que Eliseu viveu foi a mesma coisa. Pode estar todo mundo ficando na margem do Jordão, mas eu atravesso com você. Eu posso estar cansado, eu posso ter fadiga emocional, porque eu sei que você vai me deixar, mas eu não te deixarei. Tão certo como o Senhor vive e como a tua alma vive, eu estarei contigo, porque a minha lealdade não está condicionada ao homem terreno, mas a minha lealdade me faz ser fiel a homens, porque eu entendo que leal é o propósito que Deus me concebeu nessa terra. Eu não sei se você está entendendo, mas você não está nessa terra a passeio. Você não está aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, agora numa terça-feira, às 9h50 da noite, porque você possui um propósito. Não é sobre um propósito individual, mas é sobre o que Deus quer fazer na terra. É um propósito coletivo, é uma missão coletiva. Existe alguém para ser ungido através das suas mãos. Existe alguém que precisa do teu manto tocando ainda que você vá embora. Existe alguém que precisa das tuas vestes tocando o Jordão para contar uma história. Você pode ir, mas a lealdade ao teu propósito vai ficar. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Ministério de louvor pode vir. Pastora, mas está todo mundo ficando. Sim, Elias deu a opção. Fica.
Mas o leal, ele vê uma promessa, mesmo tendo uma oportunidade e uma condição de ficar. O problema é que tem gente que só atravessa, só fica se ouvir da boca de Deus, fica ou vai. Mas tem princípios, tá, querido? Que Deus não negocia. Aí você me diz assim, mas Deus falou, mas você mentiu, quebrou o princípio. Aí você me diz, Deus não falou, eu não ouvi nada de Deus. Mas você cumpriu o princípio? Então a bênção te acompanha. Você entende o que eu estou falando? É sobre fazer o que tem que ser feito, sem ferir os princípios. Você pode ter a palavra que for. Se você é desleal, você vai construir algo debaixo da mentira e da infidelidade. Vai esmoronar. Pastora, está rogando praga, palavra de maldição? Não, eu ainda acredito na Escritura Sagrada. A minha palavra que diz, quando eu leio do Senhor, que aquele que constrói uma casa sobre a rocha, pode vir um vendaval, pode vir a tempestade, ela permanece de pé. Mas existe alguém que é insensato. Ele não chama de incrédulo. Ele é crente, ele está construindo. Mas é insensato. E constrói na areia. Vem o vento, vem a água e leva embora. Porque foi construído no que tem variação. É uma terça-feira profética, eu te falei no início. Eu estou pregando e entregando para a gente nessa noite que está tendo a lealdade e a fidelidade testada. E você está esperando Deus falar com você? Eu vim como profeta de Deus hoje para te falar, continue sendo fiel. Continue sendo leal. Não solte a mão enquanto o carro de fogo não passar e te separar. Quem te separa é Deus. Quem divide tem que ser Deus. Quem coloca para o lado é Deus. Elias olhou para aqueles 51 e disse, fica. Eliseu, mesmo tendo a opção, falou, eu vou. Porque quem me separa de você é o fogo do Espírito, é o fogo de Deus. O que me separa não é o conselho dos discípulos. O que me separa é o fogo do céu. Porque diga para alguém, o que Deus separa, Ele sustenta. O que Deus separa, Ele se encarrega de sustentar. Foi carruagem de fogo que te separou? Foi cavaleiros de fogo que te separou? Fica tranquilo. Pode todo mundo ir, o manto fica. Pode todo mundo ir, o manto fica. Elias foi, mas o manto que toca a água ficou. Tem alguém aqui que está entendendo o que Deus está dizendo? Alguém no espírito de Eliseu para dizer, pode todo mundo ir, mas eu só sou separado se a carruagem de fogo passar. Pode todo mundo ir. Pastor, mas está falando de quê? Querido, eu estou falando de uma empresa. Eu estou falando de uma proposta. Eu estou falando de um casamento. Eu estou falando de uma família. Eu estou falando de pessoas que estão dizendo que tem palavra de Deus para separar, mas está aí no espírito de engano. E Deus está dizendo, se a minha carruagem não passou e o meu cavalo não passou, é enganoso.
Pastora, mas tem uma porta tão atrativa lá fora. E pastora, meu ex-namorado até voltou a me seguir na rede social. Parece carruagem de fogo. Parece. Cuidado. Pastor Janderson pregou aqui domingo sobre fé. A fé não é sobre aquilo que eu vejo ou que parece ser. É sobre aquilo que eu tenho certeza. Quando a carruagem de fogo passa, Eliseu não tem dúvida de que foi Deus que tomou Elias. Por que ele não tem dúvida? Diga para alguém, pergunte, por que ele não tem dúvida? Porque ele estava lá. Tem gente que duvida de você porque não está com você. Então deixa duvidar. Deixa aí. Duvida de você é porque não está lá quando vê Deus passando, quando vê Deus movendo, quando vê Deus realizando. Como você vai explicar para alguém o que você está vivendo de milagre espiritual para alguém que não está no ambiente que você está? Para alguém que não está vivendo o que você está vivendo. Aprende a discernir também que tem pessoas que a carruagem já separou há muito tempo e você está insistindo para trazer para perto. Para de tentar explicar. Duvida do seu coração, duvida de quem você é. A carruagem já separou há muito tempo. Os leais ficam, os fiéis ficam. Pastora, isso é indireta, querido. Em nome de Jesus, você resolva como você quiser. Eu estou acabando de dizer que quem acredita fica. O justo não se justifica. Para de olhar e dar importância. Sabe por quê? Enquanto você está rasgando as vestes, tem um manto caindo e você está sofrendo luto. Mas Deus está dizendo para você: pega o manto de Elias, pega o manto que ficou, pega e trabalha com quem está na sua mão. Fica com quem está com você. Deixa aí, não lamenta. Deus não dá um dia de luto para Eliseu. O milagre, a porção dobrada, Eliseu experimenta no mesmo dia da ida de Elias. É no mesmo dia. Mas tem gente que está esperando. Não, deixa eu parar de sofrer para eu viver milagre. Não! Deus não está respeitando o sofrimento de algumas pessoas aqui. Está dizendo, não rasga as vestes não. Ei, rasgou? Pega o manto. Vai trabalhar com o que ficou. Quem ficou, gente? Vou pegar o exemplo de André e Camila aqui, são casados. Quem ficou? Casamento é sobre isso, não é? Muitos passam na nossa história, mas no final do dia, quando você olha para o lado, é quem fica. Quem ficou? Eu tenho um ditado lá em casa. Eu falo com meu marido assim, ó, que é o vulgo baixista, tá? Se você não conhece. Eu falo, a vida é uma peça de teatro. Quem fica quando a cortina fecha e as luzes se apagam? Aí geralmente ele olha pra mim chorando, porque todas as vezes que eu falo isso é na peleja. E ele fala, você. Eu falei, eu sou tudo o que você precisa para recomeçar quantas vezes for necessárias. Entende? E quantas vezes? De novo. Porque enquanto fica algo, enquanto o Senhor deixar algo, Ele está dizendo, não acabou. Mas só ficou um, não acabou. Só ficou 2, não acabou. Pastor, você está dizendo isso porque você não sabe que o saldo da minha empresa está lá 1. Ficou 1, querido. Não acabou. Não acabou.
em paz. Fique em paz. Ficou quem tinha que ficar. Quem é casado aí agora? Vou te dar a oportunidade, hein, Marão? Olha aí pro lado aí agora e fala: sou eu, hein? Você pode louvar ao Senhor. Eu sei que parece que acabou, mas tem um manto que cai. Sempre tem um manto que cai. Eu vou mostrar pra quem achou